Bom, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje fazendo a correção da atividade sobre os encontros bárbaros que estava no plural na semana passada. A primeira questão, ela trazia uma definição, alguns comentários sobre os hunos, né? Então, falava que eles eram os mais temidos de todos os povos bárbaros e dá um pouquinho da descrição sobre eles. Só que a questão está associada ao seguinte, às invasões germânicas, né? Por que elas são atribuídas ao fim do Império Romano? Bom, a resposta correta é a A. As cidades foram seriamente afetadas por essas guerras de invasão, então o poder político lá acaba sendo descentralizado e vão surgir vários reinos, como a gente viu na videoaula, é só voltar lá. A próxima questão, ela traz uma informação de atualidade. Fala de um ato que teve em janeiro de 2015 na França, no qual o presidente francês até então, o François Hollande, chama a população para uma manifestação pacífica contra um ato terrorista que aconteceu lá naquela época. E ele coloca na sua frase, no seu tweet, um ato bárbaro vai extinguir a liberdade de imprensa. Então ele está usando o termo bárbaro. E aqui a gente tem o texto 2 que fala sobre o surgimento, o uso da palavra, do termo, né, bárbaro. Então, o bárbaro como algo inculto, selvagem, bruto, grosseiro. Quando a gente pega as duas informações que eu enunciei, gente, a alternativa correta é a letra A também. Porque a palavra bárbaro nos dois textos no sentido de selvageria, brutalidade, grosseria. Tanto quando o presidente fala do ato bárbaro, que foi esse ato de terrorismo, quanto os gregos e romanos considerar bárbaros, selvagens, todos aqueles que não são de sua civilização. A terceira questão traz para a gente mais uma vez uma informação sobre os hunos, só que a partir de um romano, o Amiano, aqui. Bom, e aí ele está falando, né, que esses bárbaros eram prodigiosamente disformes e feios, que eles comiam raízes de plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie animal. Então tem aí uma definição preconceituosa sobre esses povos. A partir das informações, a alternativa correta é a A, mais uma vez. O fragmento mostra a descrição negativa dos hunos de acordo com o olhar de um romano. Então está reforçando aquilo que a gente falou, né? Que ao meu olhar, o outro é o que está errado, é bruto, é selvagem. A última questão vai falar para a gente... cadê aqui? Deixa eu me localizar. Mais uma vez a questão dos bárbaros. Esses povos consolidaram seu poder e formaram reinos independentes. Aí o que a gente tem de verdadeiro? A palavra bárbara é empregada por gregos e romanos para delimitar o que eles consideravam não civilizados. Então, mais uma vez, a gente reforça essa ideia. O termo bárbaro era utilizado para reconhecer e glorificar esses povos? Não, era utilizado para o contrário, né? Para diminuir, para subestimar. Os diferentes povos oriundos de locais geograficamente distantes se autodenominavam bárbaros? Não, eles eram denominados pelos gregos e depois pelos romanos, mas eles não se consideravam bárbaros. A denominação bárbaro foi empregada pelos historiadores para contrapor os romanos? Não, os historiadores identificaram esse termo bárbaro nos relatos dos romanos. Mas, hoje em dia, a gente entende que é uma definição preconceituosa de todo aquele que é diferente dos romanos.